Olá, boa noite para você. O Para Record desta segunda-feira começa falando que somente nos 6 primeiros meses deste ano, mais de 1.000 estabelecimentos comerciais do estado foram alvo de assaltantes. O levantamento é da Secretaria de Estado de Segurança Pública, que aposta na diminuição dos casos de roubos e arrombamentos com a formação de novos policiais. Cláudia trabalha há 25 anos com podologia. A clínica dela já foi assaltada 3 vezes somente neste ano. No último caso, ela resolveu mudar de endereço. Na terceira vez que entraram, aí realmente eu não tive mais como ficar, né, emocionalmente, porque acaba você ficando com medo. O prejuízo financeiro ultrapassou os R$20 mil, fora o desgaste emocional. O prejuízo foi de mais de 20 mil, porque levaram televisão, levaram aparelhos, levaram notebook, aparelho celular, dinheiro. Então, assim, não é só os aparelhos, não é só dinheiro. Aí tem o prejuízo emocional também. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, de janeiro a junho desse ano foram registrados 1.115 roubos em estabelecimentos comerciais no Pará. No ano passado foram 1.369, uma diminuição de 254 casos. O delegado explica que esses números devem cair ainda mais nos próximos meses, por conta do aumento de policiais nas ruas. Com a chegada desses novos policiais, aumentou o ostensivo pela Polícia Militar e aumentou também as investigações pela Polícia Civil. Isso, com certeza, está diretamente relacionado a essa diminuição. Por quê? Houve mais prisões das pessoas que cometem um crime, porque uma pessoa comete 3, 4 crimes. Quando a gente consegue tirar essa pessoa da rua, com certeza a criminalidade vai diminuir. Depois da mortalidade infantil, agora é a morte de gestantes que cresceu no país. E em boa parte dos casos, as mães não teriam problemas se tivessem feito os exames recomendados durante a gravidez. A vida do Fabiano se divide entre o trabalho e o cuidado com os filhos. Lucas, de 4 anos, e a Carla, de 1 ano e meio. A ex-esposa com pressão alta morreu depois de complicações no parto da filha aos 8 meses de gravidez. E de uma hora para outra você se vê só, né? Sem a tua esposa do lado, com um menino, que o Lucas tinha 2 anos, que necessita muito do carinho da mãe, da Carla Carolina, que necessitava do leite materno, necessitava daquele aconchego inicial da mãe, que não tinha mais, e que o homem não consegue suprir isso daí, não consegue. Eu tive que me reinventar e dizer, a partir de agora é o novo Fabiano. A mortalidade materna tem aumentado no Brasil. Entre as causas, a hipertensão, hemorragia e infecção pós-parto. Em 2015, 62 mães morreram a cada 100 mil nascimentos. Em 2016, o número cresceu para mais de 64, índice bem maior do que a meta estipulada pelo Ministério da Saúde. A pior situação está no norte do país. No estado do Amapá, foram mais de 140 mortes de mães no mesmo ano. Esse número chega a ser comparado a países como a Argélia. A Paloma está grávida do 2º filho. A gestação é de risco porque ela sofre de pressão alta e já perdeu um bebê. Eu tenho me sentido muito ruim, só à base de remédio. Então aí complica mais e a gente fica mais preocupado ainda, né? No sul e no sudeste estão os menores índices, mas ainda distantes da meta esperada pelo Ministério da Saúde. É considerada a morte materna a que ocorre durante a gravidez, parto ou em até 42 dias após o nascimento do bebê relacionada à gestação. A falta do pré-natal contribui para o aumento dessas mortes. As consultas são importantes para detectar a tempo problemas que podem comprometer a vida da mãe e da criança. Sabendo disso, a Tatiana se orgulha de cumprir direitinho o calendário de exames do pré-natal. Com 8 semanas eu descobri, procurei logo fazer o pré-natal para poder procurar saber como estava o meu bebê, fazer tudo que tinha que fazer. Como a Tatiana, o ideal é que a maioria das mulheres, assim que descobrirem a gravidez, possam se preocupar em iniciar o pré-natal. A gente consegue diminuir muito os riscos, tanto para a mãe quanto para o bebê, iniciando precocemente um bom pré-natal. A gente muda de assunto agora e fala de mais um caso de feminicídio que foi julgado aqui em Belém. O crime ocorreu dentro de um quarto de motel em 2016. A vítima era uma jovem de 24 anos de idade que, de acordo com o laudo da perícia, teria sido asfixiada pelo namorado. No tribunal, Alexandre Rodrigo Trindade Ferreira
é julgado por feminicídio. Teria matado a vítima, Camila Sarmento Pereira, de 24 anos, asfixiada dentro de um quarto de motel em Belém, em abril de 2016. O réu já respondia por vários outros crimes e foi preso logo após o homicídio. Na verdade, como consta da certidão, ele já respondia por um estupro de vulnerável, por um furto qualificado, por um roubo qualificado, por tráfico de drogas, além desse crime. E em virtude dele já estar preparado para a fuga, foi pedido pela polícia e dado parecer favorável pelo Ministério Público e deferido pelo Poder Judiciário, uma prisão preventiva. Segundo a promotoria, Alexandre e Camila tinham um relacionamento amoroso. Existem duas hipóteses para a motivação do crime: ameaça que teria sofrido de um ex-namorado da vítima ou desentendimento com ela. Agora, o que nós não sabemos é que se realmente ele matou a vítima a mando do crime organizado, no caso o Wanderson, que seria um integrante desse crime organizado, que teria mandado matar porque a vítima seria a mulher dele, ou se realmente a vítima, por algum motivo, não concordou com alguma coisa que ele propôs na hora que estavam lá no motel. No início da manhã foram ouvidos 2 policiais que efetuaram a prisão do acusado. Testemunhas importantes convocadas pela acusação não compareceram ao tribunal do júri. As 2 amigas da vítima, que estariam com ela na festa momentos antes daquela noite, quando ela se encontrou com o réu, a mãe de Camila e ainda o dono do motel. Apesar das imagens de circuito interno que foram divulgadas na época em que um homem aparecia pulando o muro do estabelecimento na direção de uma pista para pegar um ônibus, a tese da defensoria é de que o réu não estava com Camila, então não seria ele o autor do crime. Na verdade, ele alega que não foi ele. Isso tudo foi construído em cima da pessoa dele, mas na verdade não foi ele, não. Ele nega mesmo o crime. Isso, a defesa nega a autoria até esse ponto. Já a promotoria está convencida da autoria do crime de feminicídio. A declaração dele é no sentido de que ele mantinha um relacionamento de namoro com a vítima, portanto, por 3 meses, e isso tipifica o feminicídio. O réu foi condenado a 25 anos de reclusão, inicialmente em regime fechado. Na decisão, o Conselho de Sentença levou em consideração os antecedentes criminais do acusado. Rodoviários de Marabá paralisaram as atividades. Hoje, nenhum ônibus rodou na cidade. A categoria cobra salários atrasados e benefícios que estão suspensos. Rodoviários cruzaram os braços e deixaram as ruas de Marabá sem ônibus. Paradas vazias e movimento de paralisação em frente à principal garagem de ônibus na Folha 33, Nova Marabá. Segundo os funcionários, eles chegaram por volta das 5 horas da manhã, mas apenas para reivindicar seus direitos. De acordo com o advogado da empresa, foi apresentada uma data para acordo, mas que não foi aceita pela categoria. Foi feita uma reunião recentemente com todos os membros e aí ficou definido datas para pagamento. Nós entendemos que a empresa hoje, não só o Marabá, mas a empresa de transporte coletivo como um todo, passa por um processo de recuperação judicial. No Brasil todo, o transporte coletivo é um caos. E Marabá não é diferente, com a tarifa defasada. Nós temos encontrado dificuldade em operar hoje em Marabá. A segunda paralisação acontece há pouco mais de um mês. E os motivos continuam sendo os mesmos: reajuste salarial, atraso no pagamento de salário, cesta básica e o plano de saúde. O advogado da empresa acrescentou que o momento é de iniciativa da categoria e que não tem participação do sindicato da classe. Não, eu acredito que, como eu vi recentemente lá fora, como vocês puderam observar, não tem nenhum membro do sindicato à frente, dando guarida a esse movimento totalmente ilegal. E veja a seguir, acidente entre balsa e barco pesqueiro no Marajó deixa 2 pessoas mortas. E ainda ônibus é engolido por uma cratera que se abriu no asfalto e 22 mil pessoas ficam sem abastecimento de água em Belém. Agora você acompanha imagens do trânsito na capital. Essa é a Avenida João Paulo II, no cruzamento com a Júlio César, no bairro do Marco, imagens do CIOP. Fique com a gente, o Para Record volta em instantes. Nesta segunda, 8h45 da noite. Não perca, Jesus.
Record. Oferecimento. Faculdade Fibra. Para você que quer mais que um diploma. Nesta segunda, 10h30 da noite. Nem um cachorro não se mata como mataram meu marido. O terror dos piratas da Amazônia. Não poupam crianças nem mulheres. Repórter Record Investigação. Ha! E fica ligado porque nessa semana tem muito mais super ofertas pra você. Se você gostou dessa sexta-feira especial de aniversário, prepare-se, pois vem muito mais preço baixo por aí. Vem comigo e aproveita. São vários itens para você encher o carrinho e pagar pouco. Entre nessa festa com a gente. Aniversário, Mateus! Rede super ofertas pra você. Eu me lembro do cabelo dela. Longo. Ele era fortão. O sorriso mais lindo do mundo. Ele jogava bola comigo. Me levava pra escola, pra passear. A gente ia pro campo junto. Em uma discussão no trânsito, a mãe dessa menina foi assassinada pelo pai desse garoto. Hoje, o pai está preso. A vovó diz que ela viajou. Mas eu sinto saudade dela. Eu nunca mais vi ele. Eu acho que ele viajou e esqueceu de mim. A violência também mata quem ficou vivo para contar a história. Diga não à violência. Pelos seus filhos, pelos seus pais, por você. Quer qualidade e variedade de varejo ou quer preço do atacado? O grande barato de fazer as compras no Belenzão é que aqui tem tudo isso e muito mais. Olha só! Refrigerante Garoto 2 litros, só R$ 3,35. Creme dental Colgate, só R$ 2,99. Farinha de trigo rosa branca, só R$ 2,47. Vem conversar com a gente no Belenzão, você fecha negócio. Belenzão, o grande barato da economia está aqui. I wish I never sleep and seize every single day. Spend time with my loved ones, family and friends. All I want for life is to be safe and sound. We're always here, we're always here with you. Precisou de dinheiro na conta em até 24 horas? Ih, faltou dinheiro para as compras do mês? Na hora H, dinheiro Extra Help, para não faltar nada em casa. Dinheiro Extra Help é para aposentados, pensionistas do INSS e servidores públicos, mesmo para quem está sem margem e não conseguir nada. Dinheiro Extra Help. Precisou? Ligou. 0800 702 2322. Na hora H, tem Help para você. Aqui você faz economia pra valer. Batata congelada Zupa, 14,50. Tomate, 2,95 o quilo. Presunto de peru sadia, 17,49 o quilo. Super Formosa, o menor preço pra valer. Aruna, até quando você vai negar que está apaixonado pelo nosso líder? Enquanto Aruna não assume seus sentimentos, Samara se aproveita. Eu já sei o que eu devo fazer para conquistar Josué. A Terra Prometida. Pará Record. Oferecimento. Faculdade Fibra. Para você que quer mais que um diploma. Estamos de volta. Um acidente impressionante causou maior transtorno. Um ônibus foi devorado por uma cratera que se abriu no asfalto por conta de um problema na rede de abastecimento de água. Cerca de 22 mil pessoas ficaram sem água nas torneiras o dia inteiro. O trânsito no trecho da Avenida Rômulo Maiorana foi desviado. Funcionários da concessionária de abastecimento tentavam trabalhar dentro de uma cratera cheia d'água. Nós estamos fazendo a substituição de 8 metros de rede, tubulação de 300 milímetros,
que é a travessia da via, né, para que a gente possa fazer o conserto da tubulação. Um buraco se abriu no asfalto no momento em que um ônibus de viagem passava pelo local. As rodas do veículo ficaram presas. A tubulação quebrou e houve um grande vazamento na área. Não, ficou tudo fechado. Tudo assim como está, você está vendo, muita água. Entrou água nessa escada por aqui. Por perto entrou, muita força d'água, muita água. Para fazer esse serviço, o fornecimento de água foi interrompido em 3 bairros aqui da capital: Marco, Souza e Curiautinga. 22 mil casas ficaram com as torneiras vazias durante praticamente todo o dia. Na casa de Dona Ana, a pia estava cheia de louças. O jeito foi comprar garrafões de água mineral para que a matriarca da família, Dona Guilhermina, de 91 anos, pudesse tomar banho. E a gente também quer tomar um banho, quer lavar as coisas. Segundo o garrafão, já vamos comprar mais outro depois. Quer dizer, ainda tem esse prejuízo, né? Prejuízo. O aguaceiro atrapalhou e atrasou o serviço de reparo da encanação. Mas a previsão é que ainda na noite de hoje o fornecimento de água seja normalizado. Consertando logo a tubulação, a gente liga logo o setor. O que vai ficar meio prejudicado vai ser o trânsito, que aí posteriormente a gente faz a recomposição. Está na hora de ver como está a previsão do tempo para todo o estado. A terça-feira vai ser de pouco sol. Em Belém, tempo parcialmente nublado nesta terça-feira. Pela tarde vai ter chuvas. Mínima prevista por aqui é de 22 e a máxima chega aos 32 graus. Em Santa Cruz do Arari, na região do Marajó, clima muito parecido com o de Belém. Dia nublado com chuvas pela tarde, mas ainda assim vai fazer calor e a máxima pode chegar aos 34 graus. No Nordeste paraense, na cidade de São Francisco do Pará, o dia vai começar parcialmente nublado também. Pode chover na tarde e à noite, céu permanece nublado, com máxima de 33 no município. Em Paragominas, no Sudeste, o clima se repete, tempo fechado, mas sem previsão de chuvas por lá. A mínima fica em torno dos 22 graus. Em Trairão, sudoeste do Pará, vai ter chuvas. Mesmo assim, os termômetros vão registrar altas temperaturas. A mínima é de 24, mas a máxima chega aos 35 graus. A gente fala agora de um acidente nos rios do Pará. 2 pessoas morreram e outras 2 conseguiram escapar com vida do naufrágio próximo à cidade de Moaná, na região do Marajó. Uma balsa se chocou com um barco pesqueiro neste final de semana. A embarcação saiu de Belém em direção à cidade de Limoeiro do Ajuru. O acidente aconteceu na madrugada de sexta para sábado, perto da cidade de Moaná, no Marajó, quando o barco bateu em uma balsa e afundou. No barco pesqueiro tinham 4 pessoas, 2 se salvaram. As outras desaparecidas foram encontradas na tarde do último domingo. Os corpos eram de Sandro Júnior Alfaia e Walter Valente Ramos, ambos de 46 anos. Por telefone, conversamos com o coronel do Corpo de Bombeiros, que comandou a operação de resgate. Nós fomos acionados, e através do 93, e nos deslocamos com a equipe de Abaetetuba. Realizamos sábado e domingo as buscas superficiais na região para ver se nós encontrávamos tanto o ponto preciso quanto algum desaparecido. Que havia uma reclamação de 2 pessoas desaparecidas. E fizemos sábado, retornamos no domingo para as imediações, a Capitania dos Portos estava no local também. E infelizmente foram encontrados corpos por pescadores que também estavam nesse apoio e encontraram os corpos na tarde de domingo. A nossa preocupação estava focada nas buscas lá pelos desaparecidos, Foram encontrados. A gente não sabia se eles tinham ido para as margens dos rios, e a esperança era essa, A gente nunca espera que venha a óbito, mas por isso nós realizamos as buscas superficiais no leito do rio, no meio do rio, para ver se eles estavam ainda com vida, mas infelizmente no domingo à tarde eles foram encontrados em óbito. Natanael, eu encontrei. Quem? O Messias. Aquele que Moisés e os profetas falaram. Está entre nós. Alguns homens encontrarão a salvação. O Senhor é o Filho de Deus. Daqui em diante, verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Outros, o julgamento. Qual foi o crime? Roubou um cesto de grãos de cevada.
Nesta segunda, 8h45 da noite. Como posso me redimir, Senhora? Se você der uma lição em Batista. E nesta quarta, 8h45, a transformação da água em vinho. O primeiro milagre de Jesus. Então você já sabe, a novela é às 8h45 da noite e, claro, você não pode perder. O Instituto Evandro Chagas está preocupado com o surto da doença de Chagas aqui no Pará. Até agora, mais de 80 casos já foram confirmados, o que fez acender o alerta. A última vítima foi um idoso de 88 anos que passou mal após ter ingerido açaí contaminado. Nazana tinha acabado de receber o diagnóstico da mãe. Agora são 11 casos da doença de Chagas na família, incluindo ela mesma. O sogro, um senhor de 88 anos, morreu no último dia 15. Todos moram no Acará. A gente chegou na sexta-feira no diagnóstico das duas primeiras pessoas da família em doença de Chagas. E aí, logo na segunda seguinte, vieram mais 8. E agora, no último dia 16, a minha sogra foi a última com 79 anos. A empresária acredita que todos tenham sido infectados pelo açaí contaminado, que tomaram em uma festa da família em julho deste ano. O único produto, a única coisa que nós consumimos, todos infectados, foi o açaí. No aniversário de 99 anos desse senhor que está internado. Outro surto da doença no Acará está sendo investigado. 7 pessoas da mesma família contraíram a doença. O Instituto Evandro Chagas acompanha os casos. A relação que a gente viu até agora foi a questão do tempo, né? Essas pessoas quase o mesmo tempo de adoecimento, o que sugere alguma relação, mas a gente ainda precisa fazer um estudo que nós chamamos tipo caso controle para poder identificar realmente a partir de toda uma análise que ainda está sendo feita. Este é o quarto surto